por último, gente, a gente vai deixar ali, na verdade faltam 2, né. Questões que envolvem holding sempre dizem respeito a direito de família, sucessões e direito empresarial. Não é uma matéria específica. E por que eu chamo a atenção de vocês com relação a esse assunto? Porque não é possível que um advogado que só saiba uma dessas 3 áreas do direito implemente nenhum tipo de holding. Aí vocês vão dizer: "Ah, mas o advogado que trabalha com direito empresarial, ele sabe família, Simone". Pois é, e por que será que muitos colegas que trabalham com direito empresarial pedem a consultoria quando eles estão implementando uma situação empresarial para famílias empresárias? Então, muito cuidado. Aqui é o lugar de fazermos parcerias, de termos espaços de consolidação e construção conjunta de conhecimento. Depois, gente, tem uma outra questão que leva as pessoas a trabalharem com a ideia da holding, que é decidir antecipadamente a gestão e a divisão do patrimônio. Às vezes, eu tenho um dos filhos que é totalmente afeto à organização empresarial. A filha trabalha na empresa desde que nasceu, praticamente, gosta daquela atividade, se envolve com isso, foi, estagiária do setor de contabilidade, hoje está trabalhando na diretoria, é uma pessoa que está forjada para isso. E o outro que não tem o menor interesse nas questões empresariais, que trabalha com outra atividade, às vezes é médico, dentista, tem uma profissão que não tem nada a ver com isso. E a organização do patrimônio nesse sentido, de forma antecipada, faz com que a gente não tenha entraves na vida de nenhum dos 2 sucessores. "Ah, Simone, não entendi". Com relação à filha, a gente não vai ter, por exemplo, nenhum tipo de risco de medida que vai parar a atividade empresarial, e com relação a esse filho, não vai ter nenhum tipo de beligerância ou de disputa ou de complexidade no falecimento desse pai ou dessa mãe, porque já vai estar acertado aquilo que eles desejam fazer com relação ao seu próprio patrimônio, né. Então, essas são as grandes vantagens ou o motivo pelo qual as pessoas costumam procurar a holding e as identificações do que é mito e do que nós temos, então, uma questão verdadeira aí, né, com relação à holding. Se vocês derem uma olhadinha nesse mapa mental, o que a gente tem mais que a gente pode aí estar trabalhando, né? A gente tem que perceber, quando a gente está trabalhando com a ideia de holding, a gente tem que perceber como é que a gente vai fazer a conexão dos bens da primeira para a segunda geração, desses planejadores para esses sucessores, porque a holding tem que servir para o planejamento patrimonial e sucessório para fazer a transladação patrimonial. Pode acontecer em vida ou pode acontecer no pós-mortem. E aí aqui, gente, eu tenho que ter alguns cuidados, né? Eu vou escolher se eu vou fazer isso em vida ou no pós-mortem, e aí aqui eu vou verificar as questões de integralização de capital social, vou verificar qual vai ser o ato de alienação em vida, ou vou dizer que é depois do falecimento que vai transferir. E tenho decisões a tomar, certo? Qual vai ser a forma jurídica dessa holding? Vai transferir a gestão? Vai transferir a titularidade das cotas sociais ou de algum bem determinado? E aqui eu tenho que cuidar o quê? O regime de bens da primeira geração e também da segunda, e se tem alguma questão pessoal relevante. Como assim, Simone? Vou eu contar uma história de novo. Eu fiz recentemente uma assessoria para uma família que estava numa situação de um inventário e eles estavam numa situação ali de ter que optar de fazer um inventário judicial ou extrajudicial, meio que negociando um acordo, não sabiam muito bem o que seria. E aí, gente, qual era a grande questão deles? A viúva morava na casa de maior valor e era a casa da empresa. E aí, tinha um dos filhos do casamento anterior que queria exatamente essa casa. E aí começou-se uma questão ali relacionada às cotas, e aí o bem determinado, e quando o bem é da empresa, o bem não pertence mais à pessoa física, então ele é da empresa, então nenhum filho vai conseguir acessar aquele bem específico, salvo se tiver algum acordo de sócios que diga que vai ser dessa forma, que os haveres vão ser indenizados dessa maneira, então precisa articular isso. E aí, um colega disse para essa senhora que ela podia ficar muito tranquila, que ela tinha direito real de habitação.
E não tem, gente. O direito real de habitação, lá do 1831, lá da regra do direito sucessório, ele vai incidir sobre bens do falecido. Bens da pessoa jurídica não têm incidência de direito real de habitação. Então, assim, se você tem questões de vulnerabilidade, por exemplo, pessoa com deficiência que precisa receber rendimento, a questão da moradia de alguém, você precisa tomar decisões antecipadas com relação a esses temas, tá bem? Para não se arrepender depois, não é mesmo? Depois disso, gente, a gente presta atenção nesse itemzinho verde aqui, né? Qual o regime tributário da pessoa física e da pessoa jurídica? Qual o regime tributário das transmissões? Cuido a capacidade aquisitiva dos filhos, se eles têm capacidade aquisitiva onerosa ou se isso é uma simulação, porque simulação é questão de nulidade absoluta que pode ser declarada a qualquer tempo, inclusive por qualquer interessado, e decido se vou tomar atos em vida ou pós-mortem. E aí, gente, eu listei uma quantidade de ferramentas. Óbvio que a gente não vai conseguir olhar para todas elas agora, uma vez que essa aulinha aqui é um pocket que foi encomendado só para despertar a vontade de vocês em ler as obras que a gente tem aí escritas, né? Então, tenho que posso usar um cardápio de ferramentas para esse assunto. Posso ter um ato de alienação permanente das cotas ou ações, né, a partir das cessões, das doações, da compra e venda. Posso ter a questão da reserva de usufruto, lembrando da cláusula de reversão, para que a gente, no falecimento de um filho, retorne o bem para o patrimônio dos doadores, se eles sobreviverem ao donatário. Tenho que lembrar aqui do regime de bens de quem recebe, certo? E depois que eu estruturei essa questão da holding, eu vou ter que prever, gente, um momento de revisão. Aí vocês vão dizer assim: ah, mas Simone, tu é exagerada, eu prevendo revisão, como assim? Que loucura é essa de prever revisão? Nenhum planejamento patrimonial sucessório, ou mesmo implementação de holding, ele se sustenta para sempre, gente. Ele é algo que é um filme, e esse filme ele tem aplicabilidade num determinado momento, num determinado contexto, com determinada necessidade. Então, você pode prever ali um protocolo familiar com um momento de revisão. Você pode fazer um acordo de acionistas ou de cotistas para essa revisão. Você pode prever um negócio jurídico processual que tenha ali a previsão de mediação ou mesmo de arbitragem para as questões patrimoniais que não envolvam vulnerabilidades específicas nem incapacidades. Posso ter uma mediação pré-agendada para verificação se está tudo indo bem. Posso ter a implementação da governança familiar, da governança colaborativa ou da governança corporativa, certo? Então, eu posso ter todos esses instrumentos aí de gestão empresarial sustentando essas atividades. E aí, quais são as medidas de prevenção importantes ali que eu tenho que cuidar na implementação desse planejamento sucessório? Esse com holding ou qualquer um, gente. O falecimento no curso do processo, antes, durante ou depois, se alguém não terminar a implementação da holding e falecer, o que acontece com o patrimônio? Eu tenho que ter essa ideia, porque as pessoas têm que saber se elas vão tomar providência agora ou não. Se acontecer um divórcio, uma dissolução de união estável, antes, durante e depois, o que acontece? E se alguma das pessoas envolvidas nesse processo tiver uma incapacidade temporária ou definitiva? Eu sei que essa aulinha foi só um pocket para a gente ter aí o gostinho da leitura das obras, né? Espero que vocês tenham gostado, me sigam nas redes sociais, tem bastante conteúdo para vocês. E espero que mais iniciativas como essa de uma biblioteca, na verdade é uma videoteca de aulas, possam ser acessíveis a todos. Um grande abraço e fiquem muito bem.